como estão? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da revista Primários da CPAD. Nós estamos estudando todo esse trimestre conhecendo o livro do começo. Então, são histórias do livro de Gênesis. São muitas histórias do início da humanidade e são lindas. Hoje, na nossa aula 10, uma promessa para Abrão. Que promessa será que Deus fez para Abrão? Então, nós vamos entender essa promessa e também conhecer uma história muito interessante. Vamos lá? A nossa leitura bíblica está em Gênesis, livro do começo, o capítulo 13 e 14. Essa história que eu vou contar estão nesses dois capítulos, mas nós vamos ler somente um pedacinho porque são bem longos esses capítulos. Então, vamos ler no capítulo 13, do versículo 14 ao 18. Pegue sua Bíblia, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Abra aí comigo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13, verso 14 até o 18. Diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, esses versículos contam a promessa que Deus faz a Abrão. Que tudo que ele conseguia ver do lugar onde ele estava, Deus daria a descendência de Abraão. Mas, gente, quando Deus falou isso para Abrão, Abrão não tinha ainda nenhum filho. Como ele ia conseguir ter uma descendência tão numerosa? Deus prometeu, então iria se cumprir. Porém, Abrão ia ter que esperar até a promessa acontecer. Vamos para a nossa aula? No início da nossa história, o que acontece? Abrão, ele andava com seu sobrinho Ló. Eu até comentei na aula passada. E eles, vivendo em família, cada um tinha o seu rebanho. Então, imagina, tinha as ovelhas ali no desenho que eram de Abrão e tinham as ovelhas que eram de Ló. E os pastores que cuidavam dessas ovelhas começaram a brigar. Porque era muita ovelha, eles acharam que o espaço acho que era pouco. Eu sei que eles começaram a brigar. Então, Abrão e Ló foram conversar. E Abrão falou o seguinte: Olha, Ló, tá vendo todo isso aqui que é nosso? Escolhe um lado que você queira ficar. Se você escolher pela direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, vamos se dividir. Escolhe o lugar que você quer ir e eu vou para o outro lugar. Ou seja, Abrão, ele não foi egoísta ou ele não ficou pensando na vantagem. Ele falou: escolhe um lugar, o que você quiser, pode escolher. Já Ló, ele ficou pensando num lugar que fosse bom aos olhos. Ele já foi logo escolher o lugar mais verdinho, o melhor campo, e ele escolheu e foi morar neste lugar. E Abrão ficou com o restante. Continuando a nossa história, que foi a minha leitura, quando Ló vai embora, Deus faz essa promessa: olha, você vai ter todo esse lugar que você está enxergando aqui, vai ser seu e da sua descendência. A sua descendência vai ser tão grande que a gente nem vai conseguir contar de tão grande. E Abrão só aguardando, crendo em Deus. E acontece uma coisa muito diferente na nossa história.
Lembra que Ló se separou, foi morar em outro lugar? Esse lugar que ele foi morar, que se chama Sodoma, aconteceu uma grande guerra. Eram 4 reis contra 5. E eles, nessa guerra, Ló, que morava em Sodoma, foi capturado. Ele saiu como escravo, como um servo daqueles reis durante essa guerra. E um dos homens que trabalhavam para Ló fugiu e foi contar para Abrão: olha, sabe o seu sobrinho, aquele hebreu? Então ele foi capturado. Ele e as coisas dele, o rei foi lá durante a guerra e ele está prisioneiro de guerra. E então Abrão separa os seus melhores funcionários e vai lá e numa estratégia à noite de guerra, ele vai e salva o seu sobrinho e as coisas que estavam ali aprisionadas na guerra desses reis. Olha só, Abrão e seus funcionários vencem um exército de reis, gente. Não é lindo? Então, ele não foi egoísta. Mesmo ele sabendo que ele não tinha ficado com as melhores pastas, ele continua crendo em Deus e ainda ajudando a família, né? Porque ele foi lá e resgatou o seu sobrinho. E para terminar a nossa história, o que Abrão faz? Ele continua oferecendo sacrifícios, fazendo altares ao Deus da promessa. Ele mantém a fé. E isso nos ensina bastante, gente. Essas histórias que estão em Gênesis, elas servem para fortalecer a nossa fé. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente quer muito e a gente quer agora, mas nós aprendemos com Abraão esperar a promessa de Deus. Esperar louvando a Deus. Olha lá, ele fazendo um altar a Deus. Naquela época era assim. Até Jesus vir como sacrifício, as pessoas faziam os sacrifícios em altares. Então ele demonstrava a sua fé a Deus, mesmo que a promessa de uma grande nação, de uma descendência demorasse, ele estava ali servindo a Deus. Para você memorizar um versículo chave da nossa história, o versículo que precisa entrar na nossa cabeça e ficar falando ao nosso coração durante toda a semana, diz assim: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Mais uma vez, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Nós precisamos ter paciência, esperar, confiando no Senhor, e Ele vai fazer o que Ele prometeu, tá bom? Então essa foi a nossa aula, uma promessa muito linda que Deus fez a Abraão, que esperou. E logo, logo vai acontecer. Eu vou estar aqui nesse mesmo canal da EBD contando para você como foi o cumprimento dessa linda promessa na vida de Abrão, que depois vai ter o seu nome trocado para Abraão. Então, essa foi a nossa aula. Vamos orar, agradecer a Jesus por nos ensinar através da palavra de Deus, através do Gênesis, o livro do começo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, por essa história que nos ensina a continuar fazendo o que é certo até recebermos a promessa. Fica conosco, abençoa a nossa família, a nossa igreja, que todos possam crer em Jesus e ter o coração aquecido pelas suas promessas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus até semana que vem e uma nova aula do Gênesis, do livro do começo. Tchau, tchau.